Eu sou a doutora Keila Mota, se você está chegando agora, seja super bem-vindo. Eu tenho mais de 20 anos de prática médica trabalhando com hormônios e otimizando a sua melhor performance em saúde no processo de longevidade. Assim como você, eu percebi que depois dos 40 tudo fica muito mais complicado. É um grande desafio, mesmo a gente que é disciplinado na academia, na alimentação, no horário de sono, a gente sente que a gente vai fazendo tudo como a gente sempre fez e o resultado para. Às vezes o resultado não vem e muitas vezes acontece do resultado piorar. Então a gente precisa estar muito alinhado no que eu sempre converso com vocês, nos 7 pilares do conceito Mota. Para quem está chegando agora e não conhece, corre lá no feed que já está tudo apresentado, mas eu já vou te dar um spoiler. Alimentação, atividade física, higiene do sono, saúde mental, emocional, intestinal, onde guarda a nossa imunidade, e hormonal. Então, existem 7 pilares que estruturam a base da sua saúde. E entendendo o grande desafio das mulheres 40 a mais, porque está chegando perto da menopausa, mulheres depois dos 40 já estão vivendo o climatério, então a gente precisa sempre estar muito bem alinhado e muito bem ajustado, não só para tratar doenças, principalmente para antecipar e fazer a prevenção das doenças, otimizando a saúde. E eu já dei um spoiler aqui para vocês nos stories e vou falar de novo. Toda vez que vocês me olharem com essa caneca mágica aqui do Império Médico, é notícia boa, que eu estou trazendo um convidado dessa equipe, dessa rede de profissionais extremamente competentes que otimizam a saúde além de tratar doenças. E hoje eu tenho a honra de trazer a doutora Paula Constantino, ela que trabalha demais com emagrecimento. Ela vai nos presentear e nos abrilhantar com dicas práticas objetivas sobre como manter o peso depois dos 40, como evitar a obesidade e como evitar o diabetes. Será que isso realmente é possível? Então eu quero apresentar a vocês com muito carinho e como daqui a gente não ouve os aplausos, a gente quer muito coraçãozinho para a doutora Paula Constantino, tá bom? Vamos convidá-la, que ela já está aqui na área. Paulinha, me manda um oi para eu te chamar, porque só com a sua fotinho aqui eu não estou conseguindo. Manda um oi para a gente dar um show de informação para essa galera. Eu já quero aproveitar, pedir para que vocês... Tá aqui, ó. Que muita gente vai ser presenteado com esse bate-papo aqui nosso. Maravilhosa, seja muito bem-vinda, Paulinha. Muito obrigada. Desculpa. Nada, a casa é sua, a casa é nossa. Eu já quero convidar a minha galera para chegar aqui em cima, onde tem o nomezinho do tema da nossa live. Sem sair da live, já clica aí, já começa a seguir a doutora Paula, que vocês vão gostar muito das dicas que ela dá. A presença dela é muito frequente aqui e a gente logo se encanta e já fica esperando as novidades. Fique à vontade para se apresentar, Paulinha. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia para todos. Muito obrigada, doutora Keila, pelo convite. Fiquei muito feliz, tá? É, eu trabalho com emagrecimento já há mais de 8 anos e tenho pós-graduação em endocrinologia e tenho trabalhado com foco em emagrecimento, né? E aí a gente resolveu fazer essa live um pouco falando um pouco sobre diabetes tipo 2 e obesidade, porque ela tem uma relação muito forte, né? O paciente obeso, ele tende a desenvolver diabetes se não cuida, né? E aí, principalmente 40 mais, né? Como a doutora Keira estava falando, que é o foco dela, o 40 mais, e é onde mais a gente encontra é, esse paciente com diabetes ou pré-diabetes. Claro que isso pode acontecer antes também, mas
É muito importante a gente falar sobre isso e abordar esse tema tão frequente aí na nossa rotina, né? Na nossa prática clínica, né, doutora? Verdade. Aqui o meu foco é esse, mas a gente vai falar sobre saúde de maneira geral, sobre toda a faixa etária, sobre todas as realidades que a gente pode identificar, algum sinal precoce, às vezes até um sinal tardio. A gente vai falar um pouco sobre genética também, Uhum. porque as pessoas falam: ah, minha família toda é diabética, será que eu vou ter diabetes? Então, a gente vai trazer todas essas curiosidades que vocês sempre perguntam ali na caixinha. Minha família é diabética, qual é o meu risco? Como que eu posso me proteger? Né? Mitos e verdades de alguns alimentos. Aí a tapioca é a rainha É, das dúvidas. Então a gente vai ter um bate-papo bem leve, bem descontraído, mas a nossa intenção é falar o que vocês querem ouvir. Então, para que a gente não se perca nas mensagens, tem um balãozinho aqui com uma interrogação. Todas essas perguntas vão ser respondidas, porque às vezes as perguntas podem se perder aqui nos comentários. Então, você que tem uma dúvida, não perca essa oportunidade, coloca aqui no balãozinho que a gente vai ter o maior prazer em te responder. E diz para mim, Paulinha, qual é a frequência desse público que te procura para emagrecer? Qual é o perfil? É mais homem, é mais mulher, é criança? Como é que está hoje o seu consultório, o seu atendimento? então, eu tenho crianças e homens também, mas 90% são mulheres, tá? É o grande público. Não sei se por eu ser mulher também, mas é o que mais vem para mim. E as mulheres, elas têm uma dificuldade maior na perda de peso do que os homens, né? Até pela questão hormonal. Eu até fiz um Reels falando sobre isso. Como que o homem tem mais facilidade por conta de ter mais testosterona, mais massa muscular, e aí ele consegue perder peso com mais facilidade. Eu tenho até alguns casais que vêm para mim em consulta, e aí as mulheres ficam muito bravas, porque elas fazem às vezes mais, se esforçam mais do que os homens, e os resultados deles são melhores do que os delas. E aí eu explico por que isso acontece, mas o fato é que todos podem perder peso, né? Independente se tem mais dificuldade ou não, a gente precisa trabalhar todos os pilares do emagrecimento, como a doutora Keila falou anteriormente, no início da live. É muito importante a gente colocar isso em prática e entender que perder peso não é só tomar uma medicação, fórmula mágica e vamos lá, vamos perder peso. Não é bem por aí. A medicação ela pode ser sim uma aliada nesse tratamento, mas a gente precisa entender que tem outras questões como alimentação, como atividade física, respiração, a parte de ansiedade, né? Parte hormonal, se os hormônios estão ok, se não estão. Então, tudo isso precisa ser avaliado e conversado com o paciente, que cada um tem um perfil. Então, a gente precisa ver isso muito claramente e é individual, né? Não é uma coisa para todo mundo igual, certo? E uma coisa que eu observo é que as pessoas, na minha experiência, na maioria das vezes, elas não têm noção do porquê que elas estão acima do peso. Porque tem pessoas que comem certinho, treinam certinho e não estão no peso ideal. Tem pessoas que realmente têm uma dificuldade enorme em fazer o dever de casa, né? Os seus pacientes, eles chegam com essa clareza ou eles chegam perdidos sem saber por onde começar? Eu tenho dois perfis de pacientes, né? E eu falo que é muito mais fácil trabalhar com um paciente que consegue enxergar isso aí, né? Porque tem paciente que fala, mas eu não como muito e não enxerga aonde está errando, e é mais difícil a gente conseguir. E aí a gente precisa ter mais tempo para poder explicar, porque às vezes a pessoa até não come muito em quantidade, mas a qualidade do alimento está ruim. Então, por isso é tão importante a gente abordar essa parte de alimentação, apesar de não ser o nosso foco, né? A gente não, eu pelo menos não prescrevo uma dieta, eu deixo essa parte com a nutricionista, mas a gente precisa entrar nessa questão alimentar, porque muitas vezes eles acham que estão fazendo o certo e não estão.
Isso acontece E uma com das frequência. maiores surpresas que eu vejo, principalmente para quem está acima do peso, que já tem uma resistência insulínica e tem sucesso, fala, doutor, eu estou migrando, assim, eu saí do refrigerante, eu já bebo suco de frutas, né? Mas ele não entende que ele está migrando, mas que aquele suco de fruta, embora seja melhor do que o refrigerante, também não é um alimento que vai contribuir para o resultado dele. Existe uma falta de informação cultural, né? E, É de verdade. repente, as mídias não têm um interesse que a gente seja bem informado e bem esclarecido. E a importância de ter um profissional que realmente tem um olhar clínico mais assertivo, porque a gente, em 5 minutos de conversa, a gente já consegue entender Sim, coisas que eles, em roda de amigas, por anos, não conseguem identificar. Então, trazer a necessidade desse olhar técnico, né? Porque nem sempre a nossa boa vontade é suficiente para a gente fazer a coisa certa. Então, quais são os deslizes maiores que você observa na alimentação? Que são as armadilhas que eles caem sem ter noção que aquilo não está contribuindo para o melhor resultado. perfeito. Ótimo. Primeiro, essa questão do suco, né? Gente, o suco de fruta, né? O suco é frutose. A gente tomar só o suco de fruta, ele aumenta o índice glicêmico muito. Então, essa questão da insulina aumentar, né? E aumenta essa questão da resistência à insulina. O que a gente precisa fazer em relação à fruta é comer ela in natura, né? É descascar e comer com fibra, com tudo. Evitar tomar o suco da fruta, porque é bem calórico, né? No máximo, aí eu falo o suco de limão. Falo que é fazer um suco de limão, você espreme o limão na água e toma, mas não me coloque açúcar nem nada desse tipo. E um erro não, né? Um hábito. Uma confusão muito grande deles também é chegar no consultório feliz da vida porque conseguiu tirar o pão e colocar a tapioca. Ah, eu tirei o pão e agora estou comendo a tapioca. E é como a senhora disse, né? A tapioca, ela tem carboidrato da mesma forma que o pão. A única diferença é para o paciente que é intolerante a glúten, e aí vai ter uma vantagem usando a tapioca. Mas, de maneira geral, pensando em carboidrato, os dois são carboidratos, os dois vão ter alto índice glicêmico e vão gerar aí um problema. Outra coisa também que acontece muito no consultório é os pacientes falarem assim, eu não janto, mas eu não janto. Achando que está fazendo uma coisa maravilhosa, não jantando, né? A menos que faça jejum, não jantar não é uma boa, porque quando o paciente fala que não janta, quer dizer que ele toma outro café à noite. Então ele vai lá e come mais um pão, mais uma rosca, então assim, totalmente fora do que deveria ser feito. O brasileiro, eu percebo que tem uma tendência a carboidrato em todas as refeições e praticamente só carboidrato e praticamente a proteína vai só no almoço. Então esse é um problema que eu vejo muito aqui, diferente fora, que eu já morei fora e realmente essa cultura do ovo no café da manhã, até do bacon, né? Mas assim, é muito interessante a gente ter essa visão e passar essa visão para o paciente de que a proteína associada ao carboidrato ela evita o pico glicêmico, vai deixar o paciente mais saciado por mais tempo, né? Vai evitar aquele perfil beliscador, né? Então a proteína nas refeições é muito interessante. E tirar essa cultura de não janto e come e toma um café. E é muito engraçado porque eles vêm na necessidade de fazer esse ajuste. A gente faz milhões de sugestões e muitos têm uma resistência. E fala, ai que saco ter que comer isso. Passou a vida comendo pão, queijo, presunto, manteiga, café com leite, a Todo vida. dia. Aí, na hora de fazer, de se permitir alguma estratégia que pode estimular o metabolismo de uma maneira diferente, 10 dias daquela mudança, ai que saco ter que comer isso todo dia. Exatamente. Então a gente não se dá conta do modelo mental, né? Trocar o hábito é muito difícil, mas quando a gente entende que não é castigo e é oportunidade, eu estou tendo a oportunidade de mostrar para o meu corpo uma maneira diferente dele trabalhar, porque a maneira com que ele estava trabalhando até agora está me dando um resultado que eu não quero mais. Então, Exatamente. quando a gente começa a encarar as mudanças como oportunidades, isso transforma. A gente
passa mais fácil pelo processo de adaptação, pela resistência, né? E a gente vai se alimentar, a comida tem que ser gostosa, mas aquela comida tem uma finalidade, que é levar nutrientes para as células, para os órgãos, para os tecidos, para o corpo funcionar na sua melhor performance. E a pessoa fica assim, ué, mas frango não é para almoço? Batata não é para janta, batata doce, mas omelete, mas qual é a hora? Não tem a hora. É a necessidade que o seu corpo tem para aquele fim que você procurou um profissional para te ajudar e entender a necessidade de comer por prazer, de comer por necessidade. Fazer uma alimentação saudável também não é castigo. A gente consegue achar tudo que você gosta de comer e fazer essa adaptação. Então, essa conversa é muito importante porque a pessoa já vai na dívida, assim, ai, que saco, eu tô. Primeiro que ela não tá bem emocionalmente. Ninguém que está acima do peso está bem. Pode estar adaptado a estar acima do peso. Agora, feliz, realizado e satisfeito não está. Até porque quem está acima do peso tem um desdobramento ruim na produção dos seus hormônios do bem-estar. Então, essas pessoas são mais vulneráveis, não precisam ser tristes e deprimidas e ansiosas, o que são na maioria das vezes. Mas ter uma felicidade plena, eu não acredito, porque a saúde, até no inconsciente, ela é uma prioridade, né? É, E o peso é uma consequência, é um sim. termômetro dessa saúde. Como que você observa a relação da parte emocional e dessas pessoas que estão buscando isso? É. Eu gosto muito de perguntar, até tem um livro, né, do Augusto Cury, se eu não me engano, você tem fome de quê, né? Porque você tem fome de quê? Você tem que ver se a sua fome é emocional ou se ela é de fato uma fome física. E a gente saber diferenciar isso é muito importante para a gente ter bons resultados, né? E a gente tem um costume de comer por cultura. A gente senta numa mesa com a família, com todo mundo, a gente nem tá com fome, mas fica beliscando, fica comendo. E os encontros e tudo que acontece é em volta de uma mesa, né? A gente sai com uma amiga, vamos tomar um café, vamos isso. Sempre é relacionado com comida, é muito interessante isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa cultura. Tá feliz, come, tá triste, come. Tudo, todas as nossas emoções a gente joga na comida. E a gente tem que entender que o alimento é pra gente, a gente come para viver e não vive para comer. Então, ter esse cuidado na hora de se alimentar. E é muito interessante porque as pessoas comem muito por ansiedade. E eu vejo muito isso acontecer, né? Quase que 99% dos meus pacientes que sentam na minha frente, quando eu falo, qual o momento que você está tendo compulsão? Qual o momento que você está comendo a mais? Quase que 99% fala à noite, quando eu chego em casa. Então, passa o dia no trabalho, passa um dia corrido, cheio de coisas, e aí chega em casa, sente o merecimento. Ah, mas eu mereço, estou exausta, eu mereço. Então, eu falo para eles começarem a pensar assim, para elas de modo geral, mais mulheres. Vamos começar a pensar, você merece, mas seu corpo não merece, tá saudável? Então muda essa fala, muda essas crenças. Seu corpo merece saúde, seu corpo merece estar bem. Se você entope ele de doce, de porcaria à noite, primeiro, você não vai ter uma noite legal, não tem como. E segundo, você vai estar, você pode até gerar no momento, né, uma satisfação momentânea, mas depois, claro que você vai ficar mal com aquela situação, né? E não vai dormir bem, o excesso de açúcar é aquilo, causa um monte de transtorno aí no nosso corpo, né? Então, Dessa ter esse. galera toda que está aqui, quem está completamente satisfeito com o peso? Tem alguém aqui completamente satisfeito? Eu acho que a mulher sempre tem um espaço para perder um quilinho ou outro, né? Alguém aqui tem briga com a balança? Fala aqui. Eu quero saber se dessa galera toda tá todo mundo bem, de bem com a balança. E da galera que não tá bem, qual é o desafio? Qual é o gargalo? Aonde que percebe que a coisa não flui, né?
Coloca aqui para mim, Vanilda Beijoca, seja bem-vinda. Só com a barriga, né, Ivanilda? E tem essa situação. Ai, Lara, que bom. Ah, já que a Larissa está satisfeita com o peso, dá pra gente a dica, Larissa. O que que você acha que você faz que te dá esse resultado para você se sentir bem? Porque é legal quando vocês dão as dicas, porque são pessoas reais, fatos reais, e vocês estão do outro lado. Isso, vocês podem motivar muito a galera que está aqui buscando esse incentivo, buscando esse caminho. Ó, terapia. Muito. Terapia, olha que legal. Então, olha como o estado de presença faz toda a diferença, que é um dos pilares que é a Sim. saúde emocional. São as crenças, né? As nossas crenças que levam a gente à perfeição, né? Por isso a gente sempre está buscando, mesmo estando bem, magra, como você disse. As pessoas estão sempre querendo perder 1 quilo a mais. Talvez nunca estão satisfeitas com o corpo que têm. A terapia ensina muito a gente, né? Essa questão de se aceitar melhor, né? Eu acho importante até a pessoa que está acima do peso, ela se aceitar. Mas não aceitar a situação com que ela está. Porque isso acontece muito. A pessoa fala, eu tenho obesidade, mas eu tô feliz Não é assim. Tá, mas vamos pensar em aceitar saúde. passivamente, é Exatamente, entender para fazer um movimento para sair dessa condição, exatamente. Isso, não não deixar isso é? virar um problema. E sim É, encarar esse problema de frente e tratar, porque como a gente sabe, a obesidade é doença crônica, assim como diabetes, assim como hipertensão, né? E leva a uma síndrome metabólica, né? Pode levar a várias doenças. Então é muito importante que seja tratado, né? E não simplesmente aceita, como tem várias campanhas aí hoje, né? Várias influências aí é, fazendo essa campanha de que a gente precisa se aceitar e aceitar de jeito. E a gente vê aí os riscos que isso leva a curto prazo, né? A pessoa vai ter menos tempo de vida, a pessoa vai ter várias outras doenças, e isso vai prejudicar muito a saúde delas. doença cardiovascular, câncer, mulher morre de medo de câncer de mama e um dos pré-requisitos para isso é a obesidade. Sim, Larissa, muito obrigada pela sua contribuição. Achei muito legal, muito pertinente falar isso, a gente reconhecer, porque o que que acontece com a saúde mental? As pessoas acham que é uma fraqueza, que é um ponto vulnerável. As pessoas ficam constrangidas em falar que precisa de uma ajuda para elas se sentirem bem. E a vida é feita de desafios, de perdas, perdas de pessoas, perda de dinheiro, perda de relacionamento, perda material e várias outras perdas. E a gente não é obrigado a tirar de letra tudo isso, porque a gente é muito desafiado. E nesses transtornos que as coisas acontecem. A ansiedade, o desafio, a angústia, a melancolia, a depressão. O luto é necessário, mas quando a gente passa por muito tempo sem conseguir sair, a gente tem que pedir ajuda, sim. sim, E só mais um ponto que eu tô vendo das pessoas falando, a Marinete, a perna tá gorda, alguém aqui falou quadril. é A gente pode até depois conversar sobre lipedema, isso que que eu é ia uma falar. condição onde a gordura ela pode se localizar aqui na parte posterior do braço, quadril, culote, coxa, tornozelo, aquela mulherada que não consegue botar uma bota cano longo, que não passa naquele tornozelinho gordo. Então, tem algumas coisas que a gente pode falar em relação ao emagrecimento. Foi bom demais vocês terem dito isso, que eu já vou botar na minha listinha aqui, que a gente vai conversar ainda sobre lipedema. Terezinha Eu tenho tá uma paciente. infeliz no geral. É, Rapidinho, Terezinha, você tá no lugar certo. Chega aqui que não tem como uma pessoa ficar ruim por muito tempo aqui com a gente. A gente vai achar um meio de te ajudar e só de você estar aqui você já quer ser ajudada. Meio caminho andado, fechou. Segue a gente, vamos bater um papo que você tá com os dias contados dessa condição, tá bom? E nunca é tarde para a gente decidir mudar o nosso modelo mental, nossa frequência, a nossa saúde. Desculpa, Paulinha, fala aí. Você ia falar alguma coisa. Acho que era lipedema. não, é porque eu tenho uma paciente também que ela emagreceu já 30 quilos. E aí ela veio para mim, realmente a perna dela tá bem ainda inchada e parece mesmo lipedema. E aí falei para
ela que precisa ver, né, avaliar. Não sou especialista, não sei muito bem a respeito, então não vou poder falar muita coisa aqui sobre isso, não sei se você tem conhecimento, mas falei para ela, talvez procurar um vascular, né, para poder avaliar, mas eu sei que hoje em dia tem bastante gente trabalhando com lipedema, mesmo não sendo vascular, né, que é É, uma coisa bem comum, e eu até preciso ver isso isso. aí. Descobriu o diagnóstico, né? Sim, Lipedema hoje é uma inflamação crônica de corpo inteiro, assim como obesidade, mas tem um contato muito direto com a predominância estrogênica. isso. Então, essa inflamação crônica é ligada a uma resposta do corpo que hiperresponde ao estrogênio, ela está ligada a várias outras comorbidades. E às vezes o lipedema ele pode estar ligado a linfedema, que pode Uhum, piorar essa dor, essa celulite parecendo uma casca de laranja com uma superfície bem irregular. é, Então, ela é uma condição metabólica ligada à disbiose, ligada a muita coisa. Então, a gente precisa tratar muito mitocôndria e muita coisa intracelular nesse contexto, abraçando esse equilíbrio e essa resposta ao estrogênio. Então, mulheres que têm SOP, mulheres que têm muita TPM, então geralmente está associada à resistência insulínica. Então, é uma condição sistêmica que a gente precisa tratar, sim, reconhecer e identificar para tratar de uma maneira mais assertiva. excelente. Mas É é isso. isso. E conta para mim agora qual é. Eu vejo o impacto que a maioria não leva em consideração, subestima, todo mundo ouve falar, todo mundo sabe, mas não pratica. A atividade física e alimentação todo mundo já sabe, não é muito questionado. Agora, o tal da higiene do sono Ah, é perfeito. um grande desafio. Todo mundo fala que sabe, mas todo mundo vai para a cama carregando o celular perto da cabeça. A última coisa que faz é uma olhadinha no celular. Tem o LED do ar-condicionado que está com aquela luz acesa. Tem a TV ligada ali, baixinho. E isso tem um impacto direto na produção dos hormônios do emagrecimento à noite. Conta para Exatamente. mim como que esses seus pacientes trazem para você o desafio de ter uma boa higiene do sono. É uma coisa que eu abordo na consulta, né? Uma das coisas que eu abordo na consulta é sobre a higiene do sono. É muito importante a gente dormir bem. Primeiro, a gente precisa entender que é, a melatonina ela é produzida, né? Esse hormônio ele é produzido no escuro, né? A gente precisa, por isso que tem o dia e a noite. Então, a gente precisa estar no escuro para que seja produzido em quantidade adequada, para que a gente consiga ter um sono é, adequado, um sono bom. Então, eu sempre falo sobre evitar a TV, evitar telas de modo geral, TV, celular, notebook, luz, a luz, né? Tem gente que dorme com luz no quarto. Ler Ler, na tela, né? sim, O livrinho ali da tela. exatamente. Eu sempre peço para diminuir ou anular o máximo possível a partir das 8, 9 horas da noite, porque se eu peço mais cedo é muito complicado. Então, eu tento ir ali o máximo e tentar. O ideal seria antes, mas eu falo no máximo até as 10 você tem que estar dormindo, não deitada, dormindo, para que você consiga fazer o sono REM, que é o sono profundo, para que você consiga descansar. Porque a maioria das pessoas queixam de que não dormem bem, de que acordam muito durante a noite, mas não dormem, não deitam cedo, não fazem essa higiene do sono, estão sempre com o celular até a hora de dormir. Então, ter esse cuidado para que você acorde descansado, porque não adianta também dormir. E as pessoas têm uma cultura de que, se eu dormir 8 horas, tá ótimo. Não é por aí, não é o horário, o Independente da tempo. hora, né? Exatamente. Isso. O problema é o horário que dorme, porque não adianta dormir meia-noite e acordar às 10 da manhã. Você não vai fazer o sono profundo, pode ser que você acorde cansado do mesmo jeito. Então, o importante é dormir cedo, para que você consiga fazer o sono profundo, evita a tela, para que sua melatonina seja produzida de maneira adequada e para que assim os seus hormônios da fome, o seu hormônio da fome não aumente, né? Porque isso acontece também. A grelina ela aumenta muito quando o paciente não dorme bem. E aí a necessidade no dia seguinte de coisas calóricas, de chocolate, de bolo, só de coisas calóricas é muito grande. E aí a tendência é que essa pessoa ganhe peso. Então serve também para quem, não para quem tem obesidade, serve para qualquer pessoa.
né? E eu vejo muita dificuldade em conseguir tratar pacientes que rodam turno ou que trabalham à noite por conta disso, né? A gente tem o ciclo circadiano, a gente tem o horário de ficar acordado e o horário de dormir. Então, quando a gente inverte isso, dificilmente a gente vai ter bons resultados, E né? por isso que a gente fala muito dos nossos colegas É, plantonistas, né? é, O quanto que a gente tem que organizar a vida para sair dos plantões noturnos, porque é uma noite que é um sono que ele não vai ser compensado depois. Perdeu, perdeu. exatamente. E a melatonina é o hormônio de maior efeito anti-inflamatório e antioxidante. E ele é o hormônio que dita as regras da produção dos outros hormônios ao longo do dia. Então, uma melatonina, uma noite perdida, muda pressão, colesterol, triglicerídeo, glicose, intestino, memória, foco, concentração, raciocínio, imunidade. Então, não subestimem o poder desse hormônio que é produzido pela pineal e é o hormônio maestro. Ele que dita as regras para a hipófise e hipotálamo, que a gente conversa muito sobre a ligação disso tudo, que são os maestros que do pescoço para baixo manda todo mundo entrar em sincronia. A tireoide, a suprarrenal, os hormônios todos do intestino. Então, não subestimem o poder de cura de uma noite bem dormida, né? Perfeito. Traga tudo para mais cedo. Então, o que que eu converso muito com eles? Tem o mundo real e tem o mundo ideal. Uhum. O seu mundo ideal tem que ser perfeito para que seu mundo real, aos poucos, tente se aproximar. Então, qual é o ideal? Tá dormindo às 10 e 2 horas antes sem luz. Porque não tem um botão de liga e desliga onde apertei o botão, cortou cortisol, aumenta a melatonina. Não é assim. Eu Exatamente. preciso de um terreno para que isso se construa. Então, se isso é o ideal, qual é o meu real? Eu só durmo depois de meia-noite. Então, 20 a 30 minutos por semana. Coloca o despertador no celular, bota aquela tela de bloqueio que a luz do celular apaga a partir de 8, 9 da noite. Vai fazendo a sua programação e tente respeitar a meta que você colocou para você. Porque não adianta você se enganar, né? O tempo vai passando, você não vai cumprindo com as regras que você estabeleceu junto ao profissional que te acompanha, que são regras, metas alcançáveis, porque se você coloca uma meta muito difícil e não alcança, você pensa, ser saudável não é para mim. Isso eu não consigo mesmo. Eu nunca dormi cedo, não vai ser agora que eu vou dormir. Então, a gente vem com esses pensamentos autossabotadores, deixa para lá o que é difícil, o que eu não estou afim de fazer mesmo. Só que a falta da dedicação para esse detalhe vai ter um impacto no contexto. Aí, o que que acontece? Caso consiga o resultado, ele não dura, você fica com efeito sanfona, você Exatamente. acumula outros problemas e você aumenta a sua frustração. Então, isso é um ciclo, né? Então, tem o Sim. ciclo virtuoso, cumpro a meta, chego lá, estabeleço, vamos fazer uma outra estratégia, estou conseguindo. E tem o ciclo vicioso, isso não é para mim, não consigo mesmo, né? Por isso que eu falo, a gente tem que começar com pequenas metas e sempre comemorar essas pequenas metas, né? Porque quando a gente dá valor a essas pequenas coisas, hoje eu consegui, por exemplo, tem uma paciente que eu estou acompanhando ela de perto, que ela fechou um protocolo, e aí eu mandei mensagem no final de semana, ela consegui ficar sem isso, consegui não comer o lanche que eu comia todo domingo. Então, assim, eu falei, tu comemore isso, aparece pouco, mas comemore. Porque são as pequenas coisas. Quando a gente começa a dar valor nas pequenas, a gente consegue ter mais resultado nas grandes, né? Então isso é importante. Teve uma paciente, uma pessoa aí que falou sobre insônia. Bom dia, Aguinaldo. Obrigada. Bem-vindo, Ivanilda. amigo! A Ivanilda falou: tenho insônia. A insônia também tem muita relação com ansiedade. Eu vejo muito isso, né? O paciente ele deita, ele fica acelerado, ele fica pensando em tudo que ele tem que fazer no dia e ele começa a florear, inventar coisas que nunca vão acontecer também. Já começa naquilo. Primeiro começa pensando nas preocupações do dia, depois começa a florear coisas que nunca vão acontecer e chega ao ponto de coisas absurdas. Eu vejo muito isso no consultório. Então, o primeiro passo que eu falo para os meus pacientes que ajudam muito nessa questão da insônia é respiração.
né? A respiração, para mim, é o ponto-chave para melhorar a ansiedade. Claro que a atividade física também claro que, né, uma terapia também auxilia e tudo mais, mas a respiração é o ponto-chave para colocar o nosso corpo em ordem, Em né? outra Pode em outra frequência, em outra frequência sintonia. Tira de um modelo e leva para para o outro, outro, né? Tem exatamente. esse poder. Perceba que quando você está ansioso, sua respiração ela fica mais curta, mais alta, né? Então você fica mais ofegante. Tem gente que tem taquicardia, né? O coração acelera, começa a formigar, né? A parestesia, e seu paciente fica com esses sintomas e acha até que está infartando, que está morrendo, né? Quando chega ao extremo da ansiedade, né? A gente está falando do extremo. Mas quando a gente coloca essa pessoa para respirar, fala, vamos fazer uma respiração profunda. E teve uma paciente, inclusive, essa semana passada, que eu falei sobre isso. Eu sentei ela e falei, vamos respirar, porque ela estava totalmente ali passando mal. E aí a gente sentou e eu falei, você vai fazer isso pelo menos 4 vezes ao dia. E expliquei como ela fazia a respiração, e ali você já começa a ver uma melhora, né, do formigamento, você já começa a ver uma melhora A da respiração tem uma melhora, uma resposta imediata, né? Tem imediata. uma resposta imediata. E falando em insônia, eu me lembro, em relação ao hormônio, é a progesterona. Sim. A progesterona é o primeiro hormônio que cai lá 10 anos antes da menopausa, porque o climatério é uma condição clínica que já acontece muito antes. Muito antes de E um começar a dos menstruação. sinais, isso, a menstruação é aquele aniversário de um ano da Exatamente. pausa dos ovários. Então, não menstruo por um ano, entrei na menopausa. Só que para que esse desligamento aconteça, os hormônios já estão caindo há muito tempo. Então, um ano antes, a gente observa mais ou menos por 2 anos aquela irregularidade de fluxo. Vem um mês, não vem outro, vem muito, vem pouco, vem vermelho, vem marrom, aquela loucura por 2 anos, porque aí o estrogênio está diminuindo, mas antes disso a progesterona já começou há muito tempo. E quando a progesterona cai e muda a proporção entre ele e o estrogênio, a gente já começa a perceber clinicamente aquelas mulheres da TPM, irritada, com cólica, com muito sangramento, inchada, né? Muito lábil emocionalmente. Então, tudo isso são sinais da predominância estrogênica, É, que nem sempre é estrogênio alto, é a queda da progesterona. exatamente. Então, a gente já traz isso também. Reposição hormonal não é só na menopausa, não precisa esperar acabar. A gente clinicamente observa qualquer sinal, qualquer sintoma, a gente tem que correr atrás de uma causa, de uma desordem, né? Sim. Pode ser hormonal, Uhum. pode ser alimentar. Aí qualquer um desses pilares vai ter um peso importante nessa avaliação. Quando a gente faz a progesterona, tipo, sempre, né? O paciente está queixando de insônia. Faz a progesterona, pronto, acaba a insônia, né? Nos casos que são indicados, tá, pessoal? Nem sempre a insônia, não é sempre que a insônia, o problema da insônia é baixa progesterona, né? Tem outras causas, mas acho que uma principal aí, principalmente nas mulheres, né? Claro, nas mulheres, é a progesterona baixa. E aí, saber o Falando de momento de. insônia, o que mais que a gente pode trazer? Porque eu acho que isso é uma queixa muito boa. Você costuma prescrever alguma coisa de fitoterápico, de mineral, de vitamina, O chás? chá é muito interessante, né? Eu acho que é bem legal. E gosto muito do valeriana, do calmã, gosto desses aí. Que ajudam também um pouquinho na insônia, em alguns casos, né? Mas eu avalio muito como é que está o estado emocional dessa pessoa, né? E dependendo da situação, eu faço um ansiolítico, já Uhum, uma alopatia mesmo. isso. Então, para a galera que gosta dos suplementos, magnésio tem um resultado Ah, ótimo no relaxamento muscular, magnésio de ajuda a te malato, eu gosto muito induzir de ao prescrever. sono, né? Ajuda a relaxar tudo. Quem tem intestino preso, o magnésio solta o intestino, o magnésio relaxa demais.
Para melatonina também, Agnaldo, ótimo. A gente falou da melatonina, assim, da higiene do sono. O que que a gente faz para a melatonina ser bem liberada naturalmente pelo corpo? Agora, se precisar de reposição, que a maioria das pessoas precisa, porque a melatonina é o primeiro hormônio que cai no corpo. A melatonina já começa a cair depois da puberdade. Então, mulheres, depois de 12, 13 anos, que é o estirão puberal, e meninos lá entre 13 e 14. Então, a nossa pineal, ela já começa a perder a sua capacidade de pico fisiológico de liberação pós-puberdade. E como a melatonina não é só para dormir, ou seja, é uma das menores funções dela. Ela é extremamente anti-inflamatória, a gente sim repõe em muitos casos. Então, falando sobre os minerais e sobre os chás. Tem chá e a gente pode encapsular esse ativo. Mulungu, adoro. Tem um impacto muito positivo no relaxamento. Pode ser o chá, ele é tipo uma esponja vegetal, ele é tipo uma buchinha. Valeriane é ótimo. Camomila é ótimo. Tem um fitoterápico chamado Hipericum perfuratum. Isso daí eu acho que é a espada de São Jorge. Depois vocês me ajudam aí, que vocês sabem os nomes mais populares. E outra coisa que a gente fala muito para as pessoas mais ansiosas são aqueles que controlam a nossa suprarrenal, que controlam o nosso cortisol, que a gente chama de adaptógenos. Relora, rhodiola e ashwagandha. Então, eu não vou trazer dose para vocês, porque vocês sabem que não adianta a gente ficar falando dose. Se a gente usar um, é uma dose. Se a gente associa dois, a gente pode diminuir a dose. Se a gente coloca outras coisas, é outra dose. Mas eu sei que vocês gostam de pesquisar esses nomes e de anotar. Então, esses nomes são muito bons para quem tem insônia. Terezinha, qualquer magnésio quelado. É. Então, tem o de malato, tem o treonato, tem o citrato, mas cada magnésio vai para um cantinho. Tem um que é melhor para memória, tem outro melhor para o intestino, tem outro melhor para o relaxamento, mas qualquer magnésio quelado vai te ajudar no sono. É O bom essa magnésio hora que de eles malato, gostam eu dessa. gosto muito do magnésio de malato para quem tem cãibra, aí ajuda muito no relaxamento muscular e ajuda no sono também. Se a sua intenção é essa, eu prescrevo mais o de malato. Os outros são muito bons também, mas é o que eu uso mais, é o de malato. Joinha, meus amores, reta final da nossa live, hein? Então, deixa eu dar uma olhadinha aí. Paulinha, roda aí nas perguntas para ver. Ninguém colocou nada aqui na caixinha da Colocar só interrogação. no... Tá correndo aqui. Deixa eu correr o dedinho aqui para ver se tem mais alguma coisa O interessante. Aguinaldo falou sobre a fome no final do dia, e já falou sobre isso, Aguinaldo, você não estava aqui. Isso. Então, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte, Vanilda, a gente vai trazer no TBT. Toda quinta-feira a gente traz para o feed a live, tá bom? Aí você vai ter a oportunidade de fazer os comentários, de convidar os seus amigos, marcar aqui para ouvir essas dicas. A gente vai trazer na quinta-feira aqui para o TBT. Então, uma coisa que eu não sei se você concorda, Paulinha, não tem hora e nunca é atrasado você chegar para cuidar da sua saúde, não é Com isso? certeza. As Sim. pessoas chegam achando que já passou, que já é tarde demais, que a vida inteira ela teve aqueles hábitos e que ela acha que ela não vai ser capaz. Dentro de todos os seus resultados de sucesso, o que que você pode trazer para essas pessoas como uma palavra verdadeira de incentivo de que você realmente acredita que é possível? Eu acredito que é possível, porque todas as vezes que a gente pega um paciente, né, com obesidade, ele chega para a gente já frustrado e com uma sensação de fracasso, né? Eles se sentem fracassados por não ter tido resultado ou por ter tido resultado e ter tido efeito sanfona em seguida. Então, a gente ter esse cuidado e esse olhar integrativo, eu acho que isso é a diferença. Eu acho que é o nosso diferencial, né, Keila?
a gente trabalhar o paciente como um todo e não pensar nele só como um, ai, tá acima do peso, só um paciente obeso, e tratar aquilo ali com medicação e só e ponto. Então, a gente fazer isso que a gente acabou de falar aqui, tudo que a gente falou aqui, de avaliar a parte hormonal, de avaliar como é que está essa alimentação, de falar sobre respiração, de, de, de falar sobre higiene do sono. Então, são vários pilares que precisam ser trabalhados, né? De trabalhar com essa ansiedade, com essa compulsão alimentar. Então, quando a gente trabalha de forma integral, a gente consegue um resultado duradouro e efetivo. Eu acho que é isso que falta muito nos profissionais, é avaliar o paciente de maneira integral. Isso, na Entender que ele não é só verdade, um peso, né, a mais. Vai muito além de peso. é isso aí. A gente tem um olhar muito diferente para interpretar exames complementares. Aos nossos olhos, os exames, eles ajudam pontualmente a criar um direcionamento para a história do doente, ou seja, médicos cuidam de pessoas, não cuidam de papéis. Os papéis entram complementando todo aquele tempo que a gente conversou, ouviu a história, ouviu o passado, ouviu os hábitos, ouviu as dores, ouviu os traumas, ouviu a realidade, ouviu as possibilidades. E uma certeza que eu posso te dar é o seguinte: se não deu certo para você até agora, é porque você ainda não foi conduzido da melhor maneira. Então, tenha seu coração em paz, fique tranquilo, porque são tantos pilares e são tantas possibilidades que a sua está guardada, só não te foi apresentado ainda. Então, fica com a gente aqui, se informe sempre sobre essa maneira bem flexível, humanizada e individualizada de tratar. Os protocolos, eles norteiam, eles orientam, mas eles não definem aquilo que você precisa. Então, sempre é o seu momento. A partir do momento que você sentiu que tem alguma coisa errada, faça o movimento, procure um profissional que consiga te acolher, consiga conversar, consiga te explicar. Porque você precisa entender o que está acontecendo com você. Não é só mais um exame, mais um remédio. É você entender o que está acontecendo, fazer uma parceria com um profissional e caminhar junto aí ao reencontro à sua melhor versão e sua melhor performance. Então é isso aí, Paulinha. Perfeito. Deixo para você suas considerações finais. Quero agradecer muito ao seu tempo, a sua Eu disponibilidade, a que sua agradeço. experiência compartilhada com essa galera. Foi um presente para gente. Eu que agradeço, agradeço a todos que ficaram aqui até agora na live. E quer dizer uma frase, uma única frase: não desista de você, tá? Você é muito importante, não desista de você, e a gente consegue tudo que a gente quer. A gente precisa persistir, né? Ter fé e acreditar que a gente é capaz, e a gente é capaz. Então, obrigada Perfeito. pela, pela live, né? Por tudo, por estar aqui. Eu estou muito feliz. Bom demais, bom demais. Meus amores, obrigada pela participação de vocês, muito obrigada pela presença. Para vocês que estão aqui com a gente ao vivo, lembrar que toda quinta-feira é dia de TBT e o nosso Doce Encontro Dose Dupla vai para lá. Vocês vão ter a oportunidade de compartilhar com os amigos, de marcar os colegas, de trazer para a gente temas que a gente não conversou e que vocês ficaram aí com a aguinha na boca, que o que ficou faltando, que a gente vai transformar isso em próximas oportunidades para trazer todas as informações que vocês precisam para partir para um novo estágio de saúde. Viu? Beijos, obrigada e até o nosso próximo Doce Encontro. Tchau, tchau.